vamos preparar a vinda do Messias no arrependimento e na santificação, porque o Messias está a caminho. Mas ele disse que a igreja não é um sítio de vir pregar e nós ganhamos dinheiro. E não é um local de nós vir procurar casamentos ou filhos. Primeiro é receber, procurando o reino do Senhor, só assim tudo será nos dado facilmente. Onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Não vou tirar nada, não vou aumentar nada. Tudo que seja para a sua glória. Natondi na kumbisi nzambe, poto beneficie vraiment ya mingi, kati na mateya na ye. Por quê? É o que nós vamos aprender. Recebi muitas coisas boas, que acrescentou também, aumentou a minha fé em Cristo. Pode ser abatido naquele momento. Ele foge, vai até Cafarnaum. Aleluia. Cafarnaum tornou-se uma cidade segura para Cristo. Aprendemos muito e o pregador foi mesmo profundo e claro, nos trouxe uma revelação que a igreja de momento precisa mesmo de ouvir. Aleluia. Amém. Jesus Cristo escolheu Cafarnaum não pela sua própria vontade, mas primeiramente para que a promessa de Deus se cumprisse. Eu não vou sentir pena. Que Deus seja louvado. 3 dias fomos muito abençoados. E mais uma vez estou bastante alegre. Não tem pena do povo de Sodoma e Gomorra, mas de Cafarnaum não. Para fazer a obra do Senhor não é preciso dinheiro, não é preciso cursos teológicos. Para fazer a obra do Senhor é necessário somente a unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que estamos alegres para ouvir a palavra de Deus? Estamos alegres para ouvir a palavra de Deus? Diz no teu vizinho que Deus quer. Diz, fala, Deus quer falar agora. Deus vai me falar agora. Se estamos alegres, abanamos as nossas mãos e aplaudimos fortemente para Deus. Mateus capítulos 11. Mateus chapitre 11, versículos 20 a 25. versets 20 à 25. Mateus capítulos 11. Matthieu chapitre 11, versículos 20 a 25. versets 20 à 25. Totangi na kombo na Yesu. Bongo Yesu abandi kogangela bavile esika ye asalaki makamu sebele. Po bato ya bavile yango babongolaki mitema te. Papa, tanga malembe. Pardon, bandela penza oyo. Bongo Yesu abandi kogangela bavile esika ye asalaki makamu isi ebele.
po bato ya ville yango babongolaki mitema te. Alobi mawa na yo ville ya Korazin, mawa na yo ville ya Betsaida, pamba te soki makamusi oyo nasalaki epai na bino esalemaka na Tire mpe Sidon, mbele bato ya kuna balingaki kolata basaki mpe kopakola potopoto mpona kolakisa ete babongoli mitema. Yango wana nalobi na bino, mokolo Nzambe akosambisa bato, etumbu na bino ekoleka ya Tire na ya Sidon. Mpe yo Kafarnaum, okanisi ete okomata ti na likolo te, okokita ti na mboka ya bato bakufa. Pamba te soki makamusi oyo nasalaki epai na yo esalemaka na Sodomu, mbele yango elingaki kozala ti lelo. Yango wana nalobi na yo, mokolo Nzambe akosambisa bato, etumbu na yo ekoleka ya Sodomu. Maloba na Nzambe wana. Amém. Eu leio em português. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ele permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os povos de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste este tipo de coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Palavra do Senhor. Amém. Pai da glória, chegou o momento que nós queremos ouvir a sua palavra. Eu quero ser um simples instrumento que tu possas operar, Pai. Tudo quanto tu meteste na minha boca, Senhor, eu vou transmitir no seu povo. Não vou tirar nada, não vou aumentar nada. Tudo que seja para a sua glória. Abre-lhes os seus ouvidos espirituais e a sua visão espiritual, para que eles possam ter um entendimento divino, para quando receberem a sua palavra possam pôr em prática. Assim oremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentemos na paz de Deus. Agradeço ao Senhor pela graça, Ele que nos concedeu este fôlego de vida. Muitos morreram. Se estamos aqui, é pela graça do Senhor. Que Deus abençoe todos os membros daqui da igreja, começando pelo pastor Marcelo. Eu sei que ele não está presente. Que Deus abençoe o bispo Macuzulu. Que Deus abençoe todos os colaboradores da igreja. Que Deus abençoe todos os anciãos da igreja, todos os membros efetivos dessa congregação, até o presente que está neste lugar, aos meus papais, às minhas mamães, às jovens, também às nossas crianças. Que o meu Deus nos abençoe e poderosamente. O nosso tema de hoje é Cafarnaum. Será que vocês já ouviram falar deste tema?
Já ouviram falar deste tema? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Acho que é novidade, não é? Ok. Então, Deus vai falar conosco a partir desta cidade de Cafarnaum. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque os milagres que foram feitos em ti, se fossem feitos em Ciro e em Tidom, eles poderiam se arrepender. Um arrependimento genuíno. Depois saco no corpo e pôr cinza na cabeça. Eu vos digo que no dia do juízo eu vou sentir pena da cidade de Ciro e Tidom. Mas de ti, Corazim e Betsaida, eu não vou sentir pena. Aleluia. Amém. São palavras que estão aqui da boca de Jesus. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, tu achas que vais até os céus? Aleluia. Amém. Serás abatido até o inferno. Porque os milagres que foram feitos em ti, Cafarnaum, se fossem feitos em Sodoma e Gomorra, até hoje eles permaneceriam. Eles seriam até hoje. Saiba que no dia do juízo, eu vou ter pena do povo de Sodoma e Gomorra. Mas de ti, Cafarnaum, nada. Aleluia. Amém. Palavra de Jesus. Qual é este Cafarnaum que Cristo está falando? Aleluia. Amém. Ele está a repreender a cidade onde ele fez o maior número de milagres. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque os milagres que foram feitos em ti, se fossem feitos em Ciro e em Tidom, eles poderiam se arrepender. Aleluia. Amém. Hoje a palavra é dura. Hoje é dura. É dura. E aí ele está a falar nos povos onde ele fez o maior número de milagres. Mas eu não estou falando de Corazim e Betsaida. Quero entrar em profundidade de Cafarnaum. Porque é o nosso tema. Mas saiba que Cafarnaum, Corazim e Betsaida é como se fosse um pai que tem 3 filhos. Um deles é o melhor de todos. Ele começa a falar primeiramente aos 2 últimos, que não são melhores. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se os milagres que foram feitos em ti, Sodoma e Gomorra, mas fosse feito em Ciro e em Tidom, eles poderiam se arrepender. Ele, quando acaba de falar, automaticamente vira para Corazim, vira para Cafarnaum. Cafarnaum é o melhor. Porque mesmo a comparação com Sodoma e Gomorra é grave. Aleluia. Sodoma e Gomorra, nós sabemos os pecados de Sodoma e Gomorra. Mas comparando Sodoma e Gomorra com Cafarnaum, Cristo está a dar valor a Sodoma e Gomorra. Mas nós sabemos o quão Cristo, Deus, castigou Sodoma e Gomorra. Eles queriam fazer homossexualidade
Aleluia. Amém. Aquele tipo de pecado fez com que Deus irasse contra Sodoma e Gomorra e matasse todo o povo. Até hoje, onde era Sodoma e Gomorra, não nasce mais nada por causa da ira de Deus. Aleluia. Mas comparando Sodoma e Gomorra, em relação a Cafarnaum, para Jesus, vale a pena Sodoma e Gomorra do que Cafarnaum. Por quê? É o que nós vamos aprender. Aleluia. Vamos primeiramente definir o que é Cafarnaum. Em hebraico implica dizer consolação. Mas podemos definir também como se fosse uma cidade que se situava na margem norte do Mar da Galileia. No Mar da Galileia, que ficava perto de Corazim e Betsaida. Cafarnaum era uma cidade que estava no norte da Mar da Galileia, perto de Corazim e Betsaida. Ele fazia fronteira com o Egito, Síria, Líbano e também outros países. Aleluia. Cafarnaum. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem o que eu estou a falar. Já que estamos na aula de aprendizado, eu quero o giz, faz favor. Quero o giz para poder facilitar, para entender o que é Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que estava perto do Mar da Galileia. E as cidades que estavam próximas de Cafarnaum era Corazim e Betsaida. Israel era dividido em três províncias. Quando aprendemos sobre a mulher samaritana, na quarta-feira, em João capítulo 4, versículos 3 a 4, verá que Jesus saiu na Judeia. Na Judeia estava aí em Galileia, mas era preciso passar na Samaria. Quer dizer que Israel era dividido em três províncias. Aleluia. Era dividido. No norte estava Galileia. No centro estava Samaria. E no sul estava Judeia. Jesus nasceu aqui na Judeia. Aleluia. Mas Cafarnaum era uma cidade que estava nas margens do Mar da Galileia. Jesus nasceu aqui, mas ele preferiu fazer maior número de milagres em Cafarnaum, que estava aqui na Galileia. Aleluia. Vamos devagar. Estão entendendo? Agora, na Galileia havia um mar chamado Mar da Galileia. Este Mar de Galileia, aqui ao lado havia uma cidade chamada Cafarnaum. Estamos a entender? Quer dizer que Cafarnaum estava no norte de Israel. Aqui em Cafarnaum havia duas cidades vizinhas. Não, tinha duas cidades vizinhas que ficavam perto de Cafarnaum. Essas cidades chamavam-se Corazim e Betsaida. Estamos a entender? Temos o Mar da Galileia e aqui temos o Cafarnaum. E aqui temos Corazim e temos Betsaida. Aleluia. E por que Jesus está a repreender Cafarnaum? Vamos chegar lá depois. Eu quero primeiro para nós entendermos o que é Cafarnaum. E saibam que no princípio
nos seus filhos, Yako Jacob anataka kupesa mapele pa inabana na yeye. ele tinha 12 filhos. Yeye akina bana 12. Um dos filhos chamava-se Zebulon, Moko ya bana kwa daki Zebulon. outro chamava-se Naftali. Mususu kwa daki Naftali. Saíram 12. Bakabima Mas kibadaki nas 12 só estou falando de duas pessoas. Um chamava-se Zebulon, um chamava-se Naftali. Então, Zebulon lidera Corazim. Corazim era para o Zebulon. Betsaída era para Naftali. Mas como o Cafarnaum estava no meio, então dividiram no meio. Uma parte do norte também ficou para Naftali. Uma parte do sul ficou para Zebulon. Quer dizer que Cafarnaum era uma cidade de duas pessoas. Era de tanto faz do Naftali, era tanto faz também de Zebulon. Aleluia. Estamos a entender? Vamos devagar, porque se você não entender agora, não vai entender depois. Aleluia. Era uma cidade muito querida por Jesus. Ele é onde ele fez o maior número de milagres. Não há cidade em que Jesus fez mais milagres. Quando ele teve cá na terra, mais do que Cafarnaum. Não existe. Só uma cidade onde Jesus fez o seu maior número de milagres. Era Cafarnaum. Mas também Corazim e Betsaída. Eles faziam fronteira. Então beneficiaram um pouco destes milagres. Vamos entender? Vamos devagar. Estamos no curso de aprendizagem. Vamos escrever. Acho que todo mundo tem caderno. Mas por que Jesus nasceu na Judeia, mas escolheu Cafarnaum? Por quê? E também o seu maior número de milagres ele fez em Cafarnaum. Mas ele nasceu na Judeia. Aleluia. Primeira coisa, por que Jesus escolheu Cafarnaum? Por uma terra em que ele pudesse fazer o seu maior número de milagres. Em primeiro lugar, escreva para que a promessa de Deus se cumprisse. Segundo o profeta Isaías. Aleluia. Jesus Cristo escolheu Cafarnaum não pela sua própria vontade, mas primeiramente para que a promessa de Deus se cumprisse segundo a profecia do profeta Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Tata ya seko, mokonzi ya boboto, mokonzi na ye ekopanza na mosika, ekoyela bato kina ya seko, akofanda na kiti ya bokonzi ya David, akotelemisa yango libela, na bosembo mpe na ndenge Nzambe alingi. Banda lelo ti mikolo nyonso, tala ndenge Yawe ya nguya nyonso akosala na bolingo na ye ya monene. Nkolo alobi maloba. Acho que tá bom. Eu vou ler em português. Capítulos 9, versículos 1 a 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas dos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria que aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos.
Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara que faria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam contra ruídos vestidos que rolavam no sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e para o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavra do Senhor. Amém. Estamos a ver a promessa, a profecia do profeta Isaías. Profecia, profeta Isaías. O profeta Isaías Profeta Isaías, disse o seguinte: alobi a terra de Zebulon e Naftali, mabele ya Zebulon pe Naftali, que vive em trevas, há uma luz que se resplandeceu. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aleluia. Amém. Há umas trevas dentro desta terra, mas há uma luz que se resplandeceu. E no final, no versículo 6, ele diz: um menino nos nasceu, e este menino será chamado Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz é Jesus Cristo. Apesar de que nasceu na Judeia, mas ele tem uma promessa em Cafarnaum, a terra de Zebulon e Naftali. Aleluia. Apesar de que Jesus Cristo nasceu em Israel, mas ele tem uma promessa nas nossas vidas. Aleluia. Você como cristão recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Cristo tem uma missão especial para a sua vida. Apesar de que ele nasceu em Jerusalém. Aleluia. Então essa promessa cumpriu-se porque Cristo fez o seu maior número de milagres aqui em Cafarnaum. Em segundo lugar, Jesus Cristo escolheu Cafarnaum porque, primeiramente, para que a promessa de Deus se cumprisse. Em segundo lugar, Jesus Cristo não tinha casa, não tinha abrigo. Mas se leres o livro de Marcos, capítulo 2, versículos 1, verás que Jesus tinha um abrigo. Um abrigo, presta por tombama, onde ele ia se esconder. Este lugar chamava-se Cafarnaum. Aleluia. Sempre que tivesse um problema, ele ia logo até Cafarnaum e descansava lá. Aleluia. Marcos capítulo 2, versículos 1. Então, ele tinha um abrigo no Cafarnaum. Qualquer coisa que acontecesse, chuva ou uma ameaça, Jesus ia logo até Cafarnaum. Em terceiro lugar, João Batista batizava no Rio Jordão. O Rio Jordão nascia no sul, na Judeia, no mar chamado Mar Morto. Esse Mar Morto é onde andava Sodoma e Gomorra. Então, o Rio Jordão saía do Mar Morto, ia desaguava até a Mar da Galileia. Quer dizer que mesmo João Batista preparava o caminho da vinda do Messias aqui em Cafarnaum, no Rio Jordão. Porque o Cafarnaum ficava às margens do rio, do Mar da Galileia, e havia uma junção entre o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Quer dizer, é em Cafarnaum onde João Batista preparava o caminho para a vinda do Messias. Mesmo o batismo de Jesus
O batismo de Cristo foi feito em Cafarnaum. Cafarnaum é muito importante para Jesus. Até não tinha casa, mas tinha um abrigo em Cafarnaum. Aleluia. A Cafarnaum é muito importante para Cristo. Primeiramente para a promessa de Deus se cumprir. Também a divisão era Corazim e Naftali. E a promessa foi feita pelo profeta Isaías. O menino nos nasceu, Jesus Cristo. E foi concentrar a sua missão em Cafarnaum. Aleluia. Mesmo o seu batismo foi feito em Cafarnaum. Em quarto lugar. Em quarto lugar. O quarto ponto era para a segurança de Jesus. Aleluia. João capítulo 4, versículos 16 a 31. João capítulo, Lucas capítulo 4, versículo 16 a 31. Vamos reunir o tempo, porque temos que orar hoje. Lucas 4, 16 a 31. Eu vou fazer a leitura. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para curar os quebrantados do coração, ao pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrado o livro, tornou a dar-se ao ministro e sentou-se, e todos os olhos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: ou se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na tua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhum deles foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantaram-se e expulsaram da cidade, e levaram ao cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passado pelo meio dele, retirou-se. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinavam ao sábado, e admiravam-se da doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Palavra do Senhor. Amém. Se lês no 16, a Bíblia nos diz: ele chegou a Nazaré. Quem chega porque sai em um lugar. Saiu de Cafarnaum, chegou em Nazaré, onde ele foi nascido. Entrou na sinagoga, começou a pregar, pegou um livro, pegou Torá, aqueles livros que liam antigamente, começou a ler o que estava escrito no profeta Isaías. Aleluia. Diretamente, quando terminou o cenáculo, diretamente começaram a lhe insultar. Mas por que você só faz milagres em Cafarnaum? Aquilo que você nasceu não dá certo de fazer. Faz também milagres aqui na tua terra. Depois lhe respondeu: houve um tempo em Israel que havia fome, mas o profeta Elias foi ter apenas com aquela viúva de Serepta.
Aleluia. Saiba que Cafarnaum é a cidade das trevas. Cidade que não conhecia Deus. Então Jesus Cristo vai se referir na história dessa mulher Nazareta, viva Nazareta, que não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Deus mandou o profeta Elias somente a ela. Cristo veio a Nazaré pregar a palavra de Deus, não veio aceitar, ele preferiu ir a Cafarnaum. Não estava o maior número de milagres. Aleluia. Ouvindo eles isso, eles ouviram isso, o sumo sacerdote levaram Jesus no monte para poderem lhe deitar no chão. Mas o que acontece? Jesus sai no meio deles. Quando sai no meio deles, ele sente-se ameaçado. Alguém pode ser abatido naquele momento. Ele foge, vai até Cafarnaum. Aleluia. Cafarnaum tornou-se uma cidade segura para Cristo. Aleluia. É Nazaré, onde ele foi nascido. Estavam lhe ameaçar, mesmo pregando a palavra de Deus. Estavam lhe ameaçar. Então ele preferiu sair do meio deles e foi até Cafarnaum. À espera da sua mercadoria. À espera da mercadoria. Que vinha da Síria. Que vinha do Líbano. Então Jesus, quando ia a Cafarnaum, então essas pessoas todas facilitava com que quando Jesus pregasse, eles quando voltassem nas suas terras, eles levassem a informação que olha, aí é o Messias, ele está curado. Então muita gente vinha logo ter com Jesus, facilitava a propagação do Evangelho. A propagação do Evangelho. Aleluia. A cidade de Cafarnaum é uma cidade estratégica. E não só, também era um caminho da cabeça que saía de Damasco. Há uma cidade chamada Damasco. Passava em Cafarnaum e ia até a Acco, uma cidade chamada Acco. Aleluia. Tem que ler bem a Bíblia. Tem que ler bem a Bíblia. Há uma cidade chamada Acco. Mas quando saiu de Damasco, passava em Cafarnaum, onde comia um bocadinho de peixe. Para quem vai para Benguela, tem que passar para Porto Ambuí. Aleluia. No Porto Ambuí, vais querer beber uma gasosa, vais querer comer um peixe. Para quem vai para Mbanza Congo, tem que passar no desvio. No desvio, para quem vai para um Zeto, se não me engano. Então, naquele desvio, aquelas mamães preparam peixe, carne da terra. Então, as pessoas descansam lá para tentar descansar um bocadinho. Então, no momento em que eles descansavam, Jesus entrava em ação. E todos os enfermos que eles traziam, o que ele fazia? Curava. A cidade estratégica. Uma cidade que Jesus amava muito. Gostava muito mesmo. E também há uma cidade chamada Tiberíades. Tinha que passar em Cafarnaum e ia na cidade de Cesareia. Cesareia, onde Jesus chamou Filipe no livro de João capítulo 14, que perguntou, mostra-nos o Pai. Aleluia. Então saiu na Cesareia. Ela é onde Jesus chamou o Filipe. Então, Tiberíades, para chegares até a Cesareia, tens que passar em Cafarnaum. E quando passares em Cafarnaum, o que acontecia? Descansavas um bocado e Jesus pregava o Evangelho e levava a informação. Mesma coisa que as pessoas que desalfandegavam as coisas, que vinham do Egito, quando chegavam lá, ouviam a palavra de Deus e depois Jesus lhes transmitia essa palavra, eles levavam no Egito
dizia que o Messias está curado. Então, vamos lá. É um ponto estratégico. Aleluia. Eu espero que tu sejas um ponto estratégico na propagação do Evangelho. Não importa as dificuldades. Não importa dinheiro. Não é preciso também dinheiro. Para você pregar no caleta hoje, não é preciso. Pega sua Bíblia. Há almas que estão a precisar de Jesus. Eu espero que isso você seja um ponto estratégico para transmitir o Evangelho para Cristo. Cafarnaum. Mesmo na morte, no sétimo ponto, mesmo quando Jesus morre, depois de 3 dias ressuscita. Mateus capítulo 28, versículo 7. E pula também até 10. Jesus fala às mulheres, quando vieram no sepulcro, Jesus lhes disse, fala aos meus, vão lá na Galileia, em Cafarnaum, vão me encontrar lá. Aleluia. Cafarnaum, uma cidade estratégica e muito importante para Cristo. Mas por quê? Tu chegou no ponto de ser amaldiçoado. Aleluia. Uma cidade que Cristo amou tanto. Uma cidade estratégica. Uma cidade cuja a promessa de Deus se cumpriu. Mas no fim, Jesus Cristo começa a lhe comparar com Sodoma e Gomorra. Aleluia. Comparando com Sodoma e Gomorra, Jesus está preferindo Sodoma e Gomorra do que Cafarnaum. Por quê? Agora vamos concluir aqui. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 17. Mateus 4, 13 a 17. Mateus 4, versículos 13 a 17. Alongwe na Nazareth, pe akei kovanda na Kafarnaum. Pele ya laki ya Galilei, na mabele ya Zebulon, pe ya Neftali. Esalemaki bongo mpona kokokisa maloba profete Ezayi alobaka. Mabele ya Zebulon, pe ya Neftali, epai ya ebale, na ngambo ya Yordani, Galilei, mboka ya bato bayebi Nzambe te. Bato oyo bavandi na kati ya molili bamoni moi ya solo. Baoyo bakangama na molili ya somo moi engengeli bango. Banda ntango wana Yesu abandi kosakola boye. Kobongola mitema pamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Maloba na Nzambe wana. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependem-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque seus milagres que foram feitos em ti fossem feitos em Ciro e em Tito, eles poderiam se arrepender. Um arrependimento genuíno em colocar saco e cinza. Ai de ti, Cafarnaum, que segundo os teus hábitos, segundo o que você faz, pensa que vais entrar nos céus, mas serás abatido até no inferno, porque os milagres que você impede
Aleluia. Em Sodoma e Gomorra, ninguém foi pregar arrependimento e santidade. Mas em Cafarnaum, Jesus quando pregava, Mateus 4,17, arrependem os vossos corações, porque é chegado o reino de Deus. Mas eles vinham ter com Jesus, não é porque eles queriam se arrepender, mas porque eles queriam milagre, porque eles queriam viagem, porque eles queriam ir na Europa, porque eles queriam casar. Aleluia. Estamos a entender? Sempre que Jesus entrava em Cafarnaum, ele pregava arrependimento e santificação. Mas quando eles vinham ter com Jesus, eles não queriam arrependimento, não queriam santidade, só queriam quero ter família, quero ter filho, quero ter casamento, quero ter visto. Aqui na igreja dá-se visto para ir no reino de Deus. Aleluia. Cafarnaum. Cafarnaum. Eu nunca preguei esta pregação em nenhum lugar. Vou preparar esta pregação há um ano e 3 meses. Aqui é a primeira vez que eu nunca preguei esta pregação. Mas o povo de Deus, a igreja de Cristo hoje, precisa de ouvir essa pregação. Porque muitos vão nas igrejas, não porque querem entrar no céu, não. Basta ter filho, ele foge. Mas o filho que você está pedindo, Deus também vai te dar. A família que você quer, o carro que você quer, Deus está te dar. Mas você não quer arrepender. Ai, que Cafarnaum. O objetivo principal para nós que recebemos o Cristo como Senhor e Salvador, o objetivo primordial, número 1, é entrar no reino de Deus. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto você não vai pedir. Você acha que Deus não sabe que você não tem filho? Você acha que Deus não sabe que você não tem filho? Ele sabe. Ontem falamos da fé. Você permaneça só no caminho da santificação. Ele vai te dar. Espera só o tempo dele. Mas o teu objetivo que não seja focalizado nisso. Que seja focalizado na cruz de Calvário, onde foi a nossa salvação. Aleluia. Eram 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículos 1 a 20. Versículos 1 a 20. Não vamos ler. Jesus Cristo lhes disse: vão nas cidades circunvizinhas, vão pregar o Evangelho. Dizei: arrependem-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, os cegos têm que ver. Quando voltaram, quando eles voltaram, um dos discípulos disse: Jesus, você até só falou para nós ressuscitar os mortos e também levantar os coxos, mas nós ajudamos pessoas a terem vista para ir na Europa, ajudamos a orar para pessoas terem famílias, pessoas tiveram muitas curas. Quer dizer, o que você falou era pouco, mas o que nós fizemos era muito. Jesus nos disse: não se alegram porque vocês fizeram milagre. Que o milagre não seja o motivo da sua alegria, mas alegra-se se seu nome foi escrito no livro da vida. Para que seu nome fosse escrito no livro da vida, é preciso arrependimento e santificação.
santificação, sem a qual ninguém verá Senhor. Eu, na minha Bíblia, eu falo milhões de vezes. Nunca vi nenhum versículo que está escrito sem a prosperidade ninguém verá Senhor. Eu nunca vi. Não tem. Se eu tiver no fim, vem me encontrar comigo, me mostre esse versículo para mim também aprender. Mas se não, Hebreus 12:14, a Bíblia me diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Senhor. Então, se você vem na igreja para entrar no reino dos céus, arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Qual é o benefício de eu ganhar tudo e perder o reino dos céus? No final, quem acha que quer fazer voltar a sua vida cristã conforme, pode não ser hoje, pode ser sábado ou domingo, seja como Nicodemos, nós não vamos pôr ninguém aqui. Venha de uma maneira que até o irmão que não saiba. Venha até o meu pai. Ele vai te dar instruções de como você voltar a sua aliança para Cristo. Porque o nosso objetivo principal é entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Levantemos e vamos orar. Fica atento na presença de Deus. Falamos que Cafarnaum representa nós. A palavra de Deus está sendo pregada. O reino dos céus está próximo. Será que eu estou preparado para se encontrar com meu marido? Estou preparado para poder entrar neste reino que eu tanto anseio? Começa a ver essa tua relação com Deus. Onde você tem falhado, começa a tomar decisão. A partir de agora, para que tu possas ter essa aliança, fecha os teus olhos, entre as tuas mãos no ar. Eu sei que com a tua força você não vai conseguir, mas Deus é bom. Nos deixou seu Espírito. Esse Espírito que é consolador, que nos guia neste caminho. Então, ergue bem as tuas mãos. Eu quero que peças esse Espírito para começar agora a voltar essa relação, para começar a te dar a força, para te dar força, para começar a te ungir, para que aquela vontade de ler a palavra de Deus que tu tinhas, para começar a voltar agora, aquela vontade de pregar a palavra de Deus que você tinha, começar a voltar agora, aquela vontade de ajudar os outros que você tinha, começar a voltar agora. Começa a pedir a oração do Espírito. Ora na paz de Deus. Ora, aleluia, Senhor. Sim.
acolhido aqui em casa. Eu considero aqui minha casa. Porque o pastor Santos foi a primeira pessoa que me interpretou quando eu preguei. Em 1991, na Cidadela do Esportivo. Então eu estou na casa do meu pai. Aleluia. Aqui é casa do meu pai. Por isso que eu estou livre. Qualquer momento vocês podem me convidar. Eu vou responder comigo. Não precisam me mandar dinheiro de táxi, nem preciso não. Aqui é casa do meu pai. Obrigado, pastor Vemba Marcelo. Que Deus te abençoe. Acrescenta mais do teu ministério. Obrigado aos meus bispos. Ele tem me acompanhado muito. Obrigado pelo convite. Eu estou livre. É só antecipar. Vamos ver o calendário. Se não tivermos um programa, eu vou ver. Mas mesmo tendo programa, prioridade é aqui. Aleluia. Ok, estamos a ver, está escurecer, se calhar vai chover. Que meu Deus abençoe rica e poderosamente. Amém. 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 Queríamos dizer, estamos bastante satisfeitos pela tua administração. Que a graça do Senhor possa fluir abundantemente na tua vida e no teu ministério. E obrigado pelo tempo e disponibilidade para nos alimentar ricamente abençoados. Amém. Amém. Muito boa noite, irmão Beng. Aqui estamos de novamente com o nosso canal Angola Última Hora News. De acordo com a reação do público, o senhor é um grande resgatador de almas para o senhor. O que é que o senhor tem a dizer acerca destes 3 dias, podemos dizer 4, né? Porque são 4 dias massivos que o irmão Beng está aqui a fazer o trabalho do nosso Pai. Ok, muito obrigado. Só tenho que render graças ao Senhor, porque é graças a Ele em que nós pregamos, nós transmitimos a palavra de Deus. Não fomos inspirados por nós mesmos, mas é a graça do Senhor. Nós somos simplesmente um instrumento que o Senhor usa. E a Igreja de Cristo hoje precisa de ouvir este tipo de palavra, porque aliás a Igreja já está a ser muito mal falada. Então esse tipo de pregações, conforme vocês veem a reação do pessoal, queriam mesmo, estavam à espera, tinham sede de ouvir este tipo de palavra. Razão pela qual só tenho que agradecer ao Senhor. O irmão Beng está a ser considerado como um missionário, alguém que vai buscar coisas que estavam ocultas para muitos crentes cá na igreja do pastor Marçal. Para fazer a obra do Senhor não é preciso dinheiro, não é preciso cursos teológicos. Para fazer a obra do Senhor é necessário somente a unção do Espírito Santo. Eu sou inspirado somente na unção do Espírito Santo. Tudo que eu estou a falar é graças ao Senhor. Só tenho que render a graça a Ele. É só isso. Nós agradecemos por tudo que temos visto desde o primeiro até hoje, que é o último dia. Queríamos que o irmão Beng deixe um grande apelo para os crentes desta igreja. Ok, também tenho que agradecer a vossa presença, obrigado por terem me acompanhado, estarem comigo desde o princípio até estamos hoje no último dia. E a mensagem que eu tenho que deixar é: vamos preparar a vinda do Messias no arrependimento e na santificação, porque o Messias está a caminho. Esta é a mensagem que deixo para todos os crentes a nível do mundo. Obrigado. Muito obrigado. Recebi muitas coisas boas, que acrescentou também, aumentou a minha fé em Cristo. E recebi também que dentro de Jesus, o que Jesus precisa em nós não é a prosperidade, não é
os bens materiais, mas é arrependimento e andar segundo o pensamento de Deus. Okay. E como a irmã se sente depois ou agora que se aconchegou mais ao Senhor? Normalmente, segundo aquilo que Deus me falou, porque a Bíblia diz que no princípio era a palavra era junto com Deus e a palavra era Deus, ou era Deus. E o que eu ouvi, Deus é que me falou. E o que Deus me falou, aquilo me ajudou para fazer mais o que posso dizer? Voltar mais, né, na minha fé. Há coisas que eu não conseguia fazer, mas normalmente, por exemplo, ler a Bíblia, fazer oração mesmo profundo, entrar na profundidade das orações, já no momento que você tenta de orar, sente fraqueza. Mas segundo aquilo que eu ouvi hoje, me levou mais a orar mesmo profundamente e me deu mais a coragem de fazer a leitura bíblica, meditar a palavra de Deus. Também nos disseram que o Jesus foi ao Capernaum para pregar a palavra de Deus e nós também somos os discípulos, né? Devemos compartilhar ou pregar a palavra, porque o objetivo de Jesus dentro do Capernaum é pregar a palavra de Deus, fazer o marketing, eu posso dizer, da palavra, porque os comerciantes que vieram passavam tempo no Capernaum. O objetivo dele era esperar os mercadorias, mas Jesus aprofitava naquele momento pregar a palavra e nós também devemos fazer a mesma. Muito obrigado. Muito boa noite, pastor Vemba Marçal. De acordo com os 3 dias que nós tivemos com o irmão Beng, ele nos alimentou de assuntos de muita relevância no ensino bíblico. O que é que o pastor tem a dizer acerca desta alimentação espiritual que obtivemos? Muito obrigado pela oportunidade que foi me dado para que eu também puder falar um bocadinho sobre as pregações que foram pregadas durante 3 dias. Graças a Deus, as pregações vieram mesmo com as inspirações de Deus, porque sem as inspirações de Deus, tudo que a pessoa pode preparar, tudo que a pessoa pode fazer, não dará êxito nem sucesso. Que Deus seja louvado. 3 dias fomos muito abençoados e, mais uma vez, estou bastante alegre. Pela próxima, será mais convidado o pregador Beng. O pregador Beng disse que ele não é visitante, aqui está na casa do seu pai. Qual é o comentário que o pastor acrescentaria neste caso? Exatamente, que seja bem-vindo, conforme ele próprio disse que ele não é visitante, é mesmo assim. Nós somos servos de Deus, além de sermos servos de Deus, somos colaboradores na obra de Deus e somos filhos de Deus. Exato. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, sim. Constante a pregação de hoje, porque nos dias seguintes eu não estava, devido às escolas, só comecei mesmo hoje. Da parte que eu recebi hoje foi algo muito bom. Eu pensava que quando você prega, talvez é para você ganhar mesmo dinheiro. Quando você prega, talvez para você beneficiar em algo assim fora daquilo que Deus te dá. Mas ele disse que a igreja não é um sítio de vir pregar e nós ganhamos dinheiro. E não é um local de nós vir procurar casamentos ou filhos. Primeiro é receber, procurando o reino do Senhor. Só assim tudo será nos dado facilmente. E gostei muito mesmo da pregação dele. Que Deus lhe abençoe mais. Muito obrigado. En tout cas, na remercie Nzambe na biso, na grâce oyo apesi biso vraiment, na nzela na pasteur Mbengi Sebastian, na ensinamento ya 13 dias oyo ayi kopesa biso. En tout cas, natondi nakumbisi Nzambe po to bénéficier vraiment ya mingi kati na mateya na ye. Yango nazotonda Nzambe pe mbala sima vraiment
Só que o cachê que eu como na água, o zongue, ele é bicho lisuço. Muito obrigado. Boa noite, irmão. De acordo com os 3 dias de grandes frutos e alimentação espiritual que tivemos com o pregador Bengue, qual é o comentário que deixarias para este irmão que está na luta para o resgate de almas perdidas? Ok, os 3 dias, diria eu, como pregador, foi de bênção, na forma que estava mesmo o título aí, Machete, como de aprendizado. Aprendemos muito e o pregador foi mesmo profundo e claro, nos trouxe uma revelação que a igreja de momento precisa mesmo de ouvir. Diria eu que Deus abençoa muito o pregador Bengue, é um jovem, mas na forma dele de pregar, ele não prega como qualquer assim. Ele está trazendo umas mensagens, sendo mensagem inspirada que a igreja mesmo no momento precisa. É uma benção. Este processo todo ajudou o irmão a se aconchegar mais a Deus? Se eu diria não, porque sou um falso. Um bom pregador é aquele que ouve os outros. Então, eu disse até no domingo, é muito bom quando nós ficamos sentados, observando alguém que Deus está a lhe usar para falar por ti. Então foi uma benção. Desde domingo eu estive cá, aprendi muito com ele, porque Deus usa cada um de forma dele. A forma que às vezes Deus dá as mensagens, na forma que tem me dado. Então foi uma benção, aprendi muito. Eu acredito como pregadeiro, apontei. Amanhã, depois da manhã, terei graça de pregar e algumas revelações que saiu nele também eu vou transmitir aos outros. Muito obrigado.